Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos, assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Roberto, mas no Rádio PX todo mundo me conhece como Trovão Azul. Tenho 20 anos de estrada. Já vi de tudo nesse tapetão preto. Acidente feio, assalto, gente boa e gente ruim. A gente aprende a ser cético, sabe? Se você acreditar em toda a história de assombração que houve em parada de posto, você não dirige à noite. E quem não dirige à noite não paga as contas. Mas o que aconteceu comigo na BR-116, descendo a Serra do Espigão, numa terça-feira de chuva, mudou meu jeito de ver as coisas. Era por volta das 02h30 da manhã. Eu estava num Scania 113, carregado de soja até a tampa, descendo sentido sul. A chuva não era chuva, era um dilúvio bíblico. O limpador de para-brisa estava no máximo, mas parecia que eu estava dirigindo dentro de um aquário. A visibilidade não passava de 5 metros além do capô. Eu estava tenso. Motorista sabe que chuva e serra é a receita do desastre. O rádio estava chiando baixo, só estática, porque naquele trecho o sinal morre. Eu estava só eu, o barulho do motor e o bater da chuva. Foi quando eu vi, no acostamento, que ali é estreito demais, tinha um vulto. Diminui a marcha no freio motor, segurando o bruto. O farol pegou em cheio, era um rapaz, devia ter uns 20 e poucos anos. Estava de capa de chuva amarela, daquelas baratas de motoqueiro, e acenava desesperado com uma lanterna fraca. A regra número 1 da estrada hoje em dia é: não pare. É triste, mas é segurança. Pode ser isca de quadrilha. Mas algo me fez travar. O rapaz não parecia bandido, ele parecia aterrorizado. E tinha algo estranho, não havia moto, nem carro quebrado perto dele. Só ele no meio do nada, na chuva. Meu instinto gritou para seguir, mas meu coração falou mais alto. Puxei o freio de mão e o Scania bufou, parando no acostamento. O rapaz subiu rápido. Ele tremia muito. A água escorria da capa dele, molhando o tapete da minha cabine. O cheiro era forte, cheiro de terra molhada e óleo diesel queimado. Obrigado, amigo. Pelo amor de Deus, obrigado. A voz dele saía trêmula, batendo o queixo. O que houve, parceiro? Cadê teu veículo? Perguntei, engatando a primeira para sair devagar. Tombou, lá atrás. Perdi o freio na curva. O caminhão foi pro buraco. Eu consegui pular, olhei pelo retrovisor. Escuridão total. Não vi rastro de pneu, nem guarda-rail quebrado. Mas com aquela chuva era difícil dizer. Vou te levar até o posto da polícia rodoviária. Fica uns 15 quilômetros para frente. Avisei. Ele não respondeu. Ficou olhando fixamente para a estrada através do vidro, com os olhos arregalados. Ele estava pálido demais. A luz do painel iluminava o rosto dele e eu reparei que ele tinha um corte feio na testa, mas não sangrava. Parecia que o sangue tinha estancado com a chuva. Seguimos em silêncio por uns 10 minutos. A tensão na cabine era palpável. O ar ficou gelado. Liguei o ar quente, mas o frio parecia vir dele. De repente ele segurou meu braço. A mão dele estava gelada como gelo seco. O aperto foi tão forte que doeu. Pare! Ele gritou. Eu levei um susto tão grande que pisei no freio com tudo. O caminhão arrastou o pneu no asfalto molhado. A carreta de trás deu um L de leve. Quase perdi o controle. Consegui alinhar e parei no meio da pista. Qual é o teu problema, rapaz? Quer nos matar? Gritei, virando para o lado do passageiro. O banco estava vazio. Não tinha ninguém. A porta estava trancada, o vidro fechado. Meu coração disparou tanto que eu achei que ia infartar ali mesmo. Olhei para trás, para o chão da cabine, o tapete estava molhado. A água formava uma poça onde os pés dele estavam. O cheiro de óleo queimado e terra estava insuportável agora. Eu estava paralisado, tentando processar o que tinha acontecido, quando ouvi um estrondo que fez o chão tremer. Bom!
cerca de 100 metros à minha frente, na curva fechada que eu teria entrado se não tivesse freado bruscamente, um deslizamento de terra gigantesco desceu a encosta. Árvores, pedras e lama fecharam a pista inteira. Se eu estivesse na velocidade normal, se eu não tivesse parado por causa do grito dele, eu estaria exatamente embaixo daquelas toneladas de terra. Fiquei ali, parado, tremendo mais que vara verde, com o pisca-alerta ligado, vendo a poeira da terra se misturar com a chuva. Quando a polícia chegou, contei sobre o deslizamento. Não falei do passageiro. Eles iam achar que eu estava louco ou drogado de rebite, mas no dia seguinte parei num restaurante em Registro. Enquanto comia, conversei com um caminhoneiro mais velho, o seu Doca. Contei a história, omitindo a parte sobrenatural, disse apenas que tive um pressentimento. Ele me olhou sério, tomou um gole de café e disse: "Você tem sorte, garoto. Naquela curva, em 1998, morreu um menino novo. O caminhão dele perdeu o freio. Dizem que ele pulou antes do caminhão cair no precipício, mas bateu a cabeça numa pedra e morreu na hora. O corpo dele foi achado na beira da estrada, de capa de chuva amarela. Senti um frio na espinha igual ao que senti na cabine. Dizem que ele aparece em noites de muita chuva", continuou seu Doca, "mas ele nunca faz mal. Parece que ele tenta impedir que outros passem pelo que ele passou." Voltei para o meu caminhão. O tapete do lado do passageiro já estava seco, mas a mancha de óleo no tecido do banco ficou lá por meses. Nunca tentei limpar, era o meu lembrete. Hoje, quando passo por aquele KM 147, dou 2 buzinadas curtas e faço uma oração. Não sei o que existe do lado de lá, mas sei que naquela noite um morto salvou a minha vida. Meu nome é Clóvis. Na estrada, meu QRA é vaqueiro. Tenho 32 anos de boleia, puxando grão, puxando máquina, puxando o que pagar o frete. Eu conheço o asfalto desse país melhor do que conheço o quintal da minha casa. Eu sou um homem de fé, mas sou um homem de ver para crer. Fantasma, para mim, era coisa de quem dirigia com sono ou abusava do rebite. Isso mudou numa descida de serra na BR-376, divisa do Paraná com Santa Catarina. Era uma noite de terça-feira. Uma neblina baixa, daquelas que a gente chama de algodão doce, cobria a pista. Eu estava descendo devagar, segurando o bruto no freio motor, com os olhos ardendo de atenção. Eram 03h40 da manhã, o horário ruim. O horário em que a mente começa a pregar peças. Eu vi as luzes de freio à frente. No acostamento precário, numa curva fechada, havia um caminhão parado. Era um Mercedes 1113. Aquele modelo bicudinho, antigo, azul. Estava apagado, sem triângulo, sem pisca-alerta. Um perigo mortal naquela neblina. Quando passei devagar ao lado, vi o motorista. Ele estava de pé, na chuva fina, acenando com os braços. Ele não parecia um assaltante, parecia desesperado. Usava uma camisa xadrez velha e um boné sujo de graxa. A lei da estrada diz que você não para em lugar deserto, mas a lei da consciência falou mais alto. Aquele caminhão ia causar um acidente. Parei o meu Scania uns 50 metros à frente, no único recuo que tinha. Peguei minha lanterna e a chave de roda, por garantia, e desci. O frio era de cortar. Caminhei até o caminhão dele. O motorista veio ao meu encontro. Ele era um homem de meia idade, rosto curtido de sol, mas estava pálido, pálido demais. A pele dele parecia papel molhado. "Amigo, pelo amor de Deus." A voz dele era rouca, fraca. "Me ajuda." A lona soltou. "A carga vai cair." Eu apontei a lanterna para a carroceria do caminhão dele. Era uma carga alta, coberta por uma lona preta, amarrada com cordas de sisal antigas. A lona estava estufada, como se a carga estivesse tombando para o lado da pista. "Calma, companheiro, vamos ver isso", eu disse. "O senhor tem corda extra?" "Não dá tempo."
Ele gritou, agarrando meu braço. O toque dele. Eu nunca vou esquecer. Não foi só frio. A mão dele era gelada e dura. Parecia que eu estava sendo segurado por um pedaço de mármore tirado de um freezer. E o cheiro que veio dele não era de diesel ou suor. Era um cheiro adocicado, forte, cheiro de coroa de flores. Aquele cheiro de crisântemo e vela que fica em capela de velório. Ele me puxou para a lateral do caminhão. Segura aqui! Ele apontou para uma corda que estava esticada ao máximo, prestes a arrebentar. Eu vou subir e puxar. Você trava o nó. Eu sou caminhoneiro. Eu sei quando uma carga está perigosa. Aquilo ia tombar. Eu larguei a lanterna no chão, iluminando a roda, e segurei a corda com as duas mãos. O motorista subiu na carroceria com uma agilidade estranha. Ele não escalou. Ele pareceu fluir para cima. Puxa! A voz dele veio lá de cima. Eu puxei. Fiz força. A corda de sisal era áspera, cortava minha mão. E então eu ouvi. De dentro da carga, debaixo da lona preta. Não era barulho de caixa batendo. Não era barulho de máquina. Eram batidas. Alguém estava batendo na madeira da carroceria de dentro para fora. Desesperadamente. E vozes, abafadas, muitas vozes. Tira a gente daqui, tá doendo. Mãe, eu congelei. Soltei a corda por um segundo. O que você tá levando aí, parceiro? Eu gritei para cima. Isso é gente? O motorista apareceu na borda da carroceria, olhando para baixo. A lanterna no chão iluminou o rosto dele de baixo para cima. O rosto dele tinha mudado. Não era mais o homem preocupado. O rosto estava afundado. O lado esquerdo da cabeça dele estava esmagado, côncavo, como se tivesse levado uma marretada gigante. O olho esquerdo pendia para fora da órbita, seguro apenas por um nervo. Ele olhou para mim com o olho bom e chorou, mas não saíam lágrimas. Saía um líquido escuro, viscoso. É o peso, ele sussurrou. A voz agora era um gorgolejo de sangue. Eu nunca consigo entregar. O peso é muito grande. Nesse momento, a corda na minha mão se desfez. Não arrebentou. Ela virou pó de cinza, e a lona preta se soltou. Eu recuei, tropeçando, caindo no asfalto molhado, esperando que a carga caísse em cima de mim. A lona voou, e não havia carga, não havia caixas, não havia sacas, havia pessoas, dezenas delas, homens, mulheres, crianças, empilhados uns sobre os outros como lenha, todos cinzentos, sujos de terra, com feridas horríveis. Corpos de acidente, membros torcidos, roupas rasgadas. Eles estavam olhando para mim, todos eles. E o motorista, em pé em cima daquele monte de corpos, abriu os braços. Me ajuda a enterrar! Ele berrou. O som não foi humano, foi o som de metal rasgando metal. Eu não pensei. O pavor é um bicho que toma conta da gente. Eu levantei, deixei a lanterna, deixei a chave de roda. Corri para o meu caminhão. Eu entrei na cabine tremendo tanto que demorei para acertar a chave na ignição. O motor do Scania pegou. Eu arranquei dali, cantando pneu, quase jogando a carreta no barranco. Olhei pelo retrovisor. Na luz vermelha do meu freio eu vi. O caminhão Mercedes azul não estava mais lá. Não havia caminhão. Não havia carga. Havia apenas a neblina e o acostamento vazio. Eu dirigi até o posto da Polícia Rodoviária Federal, 30 quilômetros abaixo. Entrei correndo, pálido, suando frio. O policial me deu um copo de água. Eu contei a história gaguejando. Falei do Mercedes 1113 azul. O policial mais velho que estava no rádio parou. Ele me olhou por cima dos óculos. Mercedes azul, placa final 48. Eu não vi a placa, mas era azul, antigo. O policial suspirou e apontou para um quadro de avisos na parede, cheio de fotos de acidentes antigos, daqueles usados para conscientização. Esse aqui? Eu me aproximei. Era uma foto em preto e branco, datada de 1988. Um Mercedes 1113 azul, destruído, caído numa ribanceira. A legenda dizia:
Ônibus de turismo colide com caminhão carregado de toras. 32 vítimas fatais. Motorista do caminhão faleceu no local. Eu reconheci o motorista na foto pequena 3x4, pregada no canto do relatório. Era o homem da camisa xadrez, sem o lado da cabeça afundado. Faz 30 anos, companheiro, disse o policial. Nessa época do ano sempre aparece alguém dizendo que viu o cargueiro das almas. Ele acha que a culpa foi dele. Ele tenta prender a carga, mas a carga são as pessoas que morreram. Eu voltei para o meu caminhão. Eu precisava dormir, precisava sair dali. Quando fui abrir a porta da minha cabine, eu parei. Minha mão, a mão que segurou a corda de sisal para ajudar o fantasma. A palma da minha mão estava marcada, vermelha, em carne viva, como se uma corda tivesse queimado minha pele. E impregnado nos poros, nas digitais, havia uma sujeira preta. Eu cheirei. Não era graxa, era terra. Terra úmida e cheiro de crisântemo. Eu lavei aquela mão com gasolina, com sabão, com álcool. A marca da queimadura sumiu em uma semana. Mas o cheiro, às vezes, quando a neblina baixa na estrada e eu estou sozinho na cabine, eu sinto o cheiro das flores. E eu sei que ele ainda está lá, parado no acostamento, tentando segurar o peso que nunca vai cair. Olha, eu vou te falar uma coisa olhando no teu olho. Eu tenho 32 anos de estrada. Eu já vi de tudo nesse tapetão preto. Já vi assalto, já vi acidente feio que prefiro nem lembrar. Já vi gente nascer e gente morrer no acostamento. Mas o que eu vi na Regis, numa madrugada de terça-feira em 2011, foi a única coisa que me fez pensar em largar a chave do caminhão para sempre. E já adianto, eu não estava virado. Tinha dormido bem em registro, não tomo arrebite e nem bebo em serviço. Eu estava sóbrio, acordado e com a cabeça no lugar. Eram umas 2h40 da manhã. Eu estava subindo a Serra do Cafezal, sentido São Paulo. Quem conhece sabe, aquele trecho antes da duplicação total era o inferno na terra. Pista simples, curva fechada e abismo do lado. A neblina baixou de um jeito que eu não via o bico do meu caminhão. Eu reduzi a marcha, liguei o alerta e vim subindo devagar, na manha, ouvindo o chiado do rádio PX, rádio amador. A estrada estava deserta, o que é raro ali. Só eu, o barulho do motor diesel e a chuva fina batendo no para-brisa. De repente, o PX estalou. Uma voz rouca, bem baixa, cortou o chiado. Querrá, corujão! Querrá, corujão! Alguém na escuta? O freio tá esquentando, companheiro. O freio não tá segurando. A voz era calma. Calma demais para quem estava sem freio na serra. Eu peguei o microfone, o PTT, e respondi. Positivo, companheiro. Aqui é o mineiro. Qual a sua posição? Tá descendo ou subindo? Joga para a caixa de brita se der. Silêncio. Ninguém respondeu. Achei que fosse trote de moleque ou interferência. 5 minutos depois, olhei pelo retrovisor. Vi 2 faróis amarelos fracos colados na minha traseira. O caminhão surgiu do nada. Não tinha ninguém atrás de mim por quilômetros. Era um Mercedes-Benz 1113 vermelho, daqueles antigos, bicudos, carroceria de madeira alta. O estranho é que ele estava subindo a serra carregado, mas vinha numa velocidade que aquele motor não aguenta na subida. Ele colou no meu para-choque e começou a piscar luz alta pedindo passagem. Eu pensei, esse cara é louco. Ultrapassar aqui com essa neblina é suicídio. Mas ele insistiu, jogou para a contramão. Eu vi o caminhão emparelhar comigo. Olhei para a cabine dele. A luz interna da cabine dele estava acesa, uma luz amarelada, fraca. E aqui é a parte que me arrepia até a alma. O motorista não estava olhando para a estrada. Ele estava olhando fixamente para mim. Era um senhor, rosto sujo de graxa, com um boné azul desbotado. Ele tinha uma expressão de tristeza profunda. E os lábios dele se mexiam, mas o som que eu ouvia vinha do meu rádio PX, mesmo desligado naquela hora. Não segurou, mineiro, não segurou.
Ele me ultrapassou. E em vez de fazer a curva à direita que vinha logo à frente, o Mercedes seguiu reto, reto em direção ao guarda-rail e ao precipício. Eu gritei dentro da cabine: "Segurar!" Pisei no freio com tudo, esperando ouvir o estrondo, o barulho de metal rasgando, a explosão. O caminhão dele bateu na mureta e sumiu. Não houve barulho, não houve fogo. O caminhão simplesmente atravessou o guarda-rail como se fosse feito de fumaça e desapareceu na escuridão do abismo. Parei o meu caminhão no acostamento, tremendo igual vara verde. Peguei minha lanterna e desci na chuva. Fui até a beirada onde ele tinha caído. Não tinha marca de pneu recente no asfalto. Não tinha marca de batida nova no guardrail. Mas quando apontei a lanterna para baixo, no meio do mato, vi uma carcaça de caminhão. Só que não era um acidente de agora. Era ferro velho, retorcido, enferrujado há anos, tomado pelo mato. Era a cabine de um 1113 vermelho. Voltei para o caminhão e dirigi até o primeiro posto de gasolina, o Graal, uns 20 quilômetros para frente. Eu estava pálido. Pedi um café preto e o frentista, um senhorzinho antigo ali, me perguntou se eu tinha visto a assombração. Contei o que vi. O 1113 vermelho, o boné azul, a voz no rádio. O frentista parou de limpar o balcão, me olhou sério e disse: "Você viu o Zé da Tora? Ele morreu naquela curva em 1998. Perdeu o freio descendo, mas o povo diz que a alma dele tenta subir a serra de volta toda noite de neblina, tentando consertar o erro para chegar em casa. Ele sempre chama no rádio antes." Eu nunca mais passei naquele trecho de madrugada sozinho. Se preciso passar, eu colo num comboio ou paro para dormir. O tapetão tem donos que não pagam mais pedágio, se é que você me entende. Meu nome é Rogério, mas no trecho todo mundo me conhece como Parrilla. Tenho 32 anos de carteira, 20 deles puxando carreta bitrem. Já vi de tudo: acidente feio, assalto, gente boa e gente ruim. Nunca fui de acreditar em assombração. Para mim, o que dá medo é gente viva. Mas o que aconteceu comigo na Regis Bittencourt, numa madrugada de julho de 2011, me fez rever meus conceitos. E eu juro, pela saúde das minhas netas, que não tinha tomado rebite nem uma gota de álcool. Eu estava limpo. Eu estava descendo a Serra do Cafezal, sentido Curitiba. Eram umas 3h15 da manhã. A neblina estava baixa, daquelas que lavem o asfalto e deixam tudo num cinza fantasmagórico. O rádio PX estava mudo, só chiado. Eu vinha devagar, engrenado, respeitando a serra porque sei que ali não se brinca. Numa curva fechada à direita, vi um caminhão parado no acostamento. Era um Mercedes 1113, daqueles muriçoca antigos, cabine arredondada, cor azul calcinha, bem desbotado. O pisca-alerta estava desligado, mas havia um triângulo de sinalização muito velho posicionado na estrada, quase caindo. A lei da estrada é clara: companheiro em apuro, a gente ajuda. Diminui a marcha e encostei o meu Volvo uns 50 metros à frente. Peguei a lanterna, vesti a jaqueta porque fazia um frio de cortar e desci. Caminhei até o 1113. O caminhão estava carregado de sacaria, parecia cimento ou cal. Na porta do motorista havia um homem. Ele aparentava uns 60 anos, usava uma camisa xadrez de flanela, calça jeans suja de graxa e um boné promocional de uma marca de óleo que nem existe mais. Ele estava debruçado sobre o pneu dianteiro esquerdo, olhando fixamente. "Boa noite, parceiro!" Gritei, me aproximando. "Precisa de uma mão?" O homem levantou a cabeça devagar. O rosto dele estava pálido, mas não parecia doente, parecia cansado. Uma exaustão profunda. Os olhos eram fundos. "A barra de direção", ele disse. A voz saiu rouca, como se não falasse há dias. "Quebrou a barra. Não consigo tirar o caminhão daqui." "Vixe, aí é mecânico mesmo", respondi, iluminando a roda com a lanterna. Realmente a roda estava torta. "O senhor tem celular? Quer que eu chame o guincho da concessionária?"
Ele negou com a cabeça. Não precisa. Já vieram. Disseram que voltam de manhã. Ele fez uma pausa e me olhou nos olhos. O olhar dele me deu um calafrio que não era do vento. Você vai para Curitiba? Vou sim. Descarrego no SIC logo cedo. O homem enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um papel dobrado. Parecia uma nota fiscal, daquelas amarelas de via carbonada, antiga. Faz um favor para mim. Minha esposa mora na entrada de Campina Grande do Sul, pouco antes de Curitiba. É uma casa de madeira verde, logo depois do posto do tio Doca. O nome dela é Dona Jandira. Sei onde é o posto, mas o que eu digo? Só entrega esse papel para ela. É o comprovante da carga. Diz para ela que eu atrasei por causa da barra, mas que eu... Ele hesitou e os olhos dele encheram d'água. Diz que eu já estou chegando, que dessa vez eu descanso. Eu peguei o papel. Estava gelado. Pode deixar, patrão. Qual a graça do amigo? Geraldo. Geraldo da Silva. Tá feito, seu Geraldo. Fica com Deus. Tranca a cabine e tenta dormir um pouco. Voltei para o meu caminhão. Quando olhei pelo retrovisor antes de arrancar, vi ele parado, estático, olhando para mim. A neblina engoliu o 1113 e eu segui viagem. Chegando em Campina Grande do Sul, o sol já estava nascendo. Lembrei do favor. Eu sou homem de palavra. Parei no posto, tomei um café e perguntei onde era a casa. Me indicaram uma casinha simples de madeira verde, bem cuidada. Bati palmas no portão. Uma senhora apareceu na janela, cabelos brancos, rosto bondoso. Dona Jandira? Perguntei. Sou eu, meu filho. Pois não? Meu nome é Rogério. Encontrei o marido da senhora, o seu Geraldo, lá na Serra do Cafezal essa madrugada. O caminhão dele, um 1113 azul, quebrou a barra de direção. Ele pediu para avisar que atrasou, mas que está chegando para descansar, e mandou entregar isso. Estendi o papel amarelo através da cerca. A mulher empalideceu na hora. A mão dela tremeu tanto que ela deixou o papel cair no chão. Ela colocou a mão na boca e começou a chorar, um choro sentido, doído. Fiquei sem graça, sem entender. Dona Jandira? O que houve? Ele tá bem, só o caminhão que quebrou. Um rapaz jovem saiu de dentro da casa, amparando a senhora. Ele me olhou com raiva. O que você falou para minha mãe? Quem é você? Calma, rapaz. Só estou fazendo um favor. Um tal de Geraldo me deu esse papel na estrada. O rapaz olhou para o chão, viu o papel amarelo e o pegou. Quando ele leu, o rosto dele perdeu a cor também. Ele me olhou, agora sem raiva, mas com assombro. Amigo, entra aqui, por favor. Eu entrei, meio desconfiado. Sentamos na varanda. O rapaz me serviu um copo d'água. Poço, disse a dona Jandira, já mais calma, mas secando as lágrimas. O Geraldo, meu marido, ele tinha um 1113 azul. Tinha? Perguntei. Ele morreu num acidente na Serra do Cafezal. Quebrou a barra de direção numa curva. Senti um soco no estômago. Meus sentimentos, senhora. Mas quando foi isso? Semana passada? Ela balançou a cabeça negativamente. Faz 12 anos hoje. Foi em julho de 1999. Eu fiquei mudo. Minha mente tentava achar uma explicação lógica, trote, alguém parecido. Mas aí o rapaz colocou o papel amarelo na mesa, na minha frente. Era uma segunda via de nota fiscal de cimento. A data no carimbo, quase apagada pelo tempo, era legível. 14 de julho de 1999. O papel cheirava a mofo e óleo diesel velho. Todo ano nessa data, disse a viúva baixinho. Alguém bate aqui. Às vezes dizem que viram ele pedindo carona, às vezes dizem que ele pediu ferramenta, mas nunca ninguém trouxe a nota fiscal. Era a única coisa que faltava para ele acertar a prestação de contas daquela viagem. Eu levantei, as pernas bambas. Pedi desculpas, disse que precisava ir. Voltei para o caminhão e fiquei uns 20 minutos parado, olhando para o volante,
tremendo igual vara verde. Nunca mais parei na Serra do Cafezal à noite. E aquele papel, eu não sei como um pedaço de papel físico atravessa do mundo dos mortos para o dos vivos, mas eu toquei nele. Eu senti o gelo da mão do seu Geraldo. Quem roda o trecho sabe. A estrada tem segredos que nem a oração explica. Quem roda na BR-262, no trecho entre Campo Grande e Corumbá, sabe o que é solidão. É um tapete cinza cortando um mar de vazio, onde a única companhia são as luzes do seu painel e o zunido constante do motor. Eu sou Zé, e esse é o meu trecho há quase 10 anos. Puxo câmara fria, quase sempre carne. Era uma madrugada de fevereiro. Chuva fina, daquelas que não limpam o para-brisa, só deixam a visão turva. Eu estava com uma carga urgente de filé congelado. O caminhão, um Scania 113, estava tinindo e a câmara frigorífica roncava baixo, mantendo a temperatura em G20 Cirque Text Kialer. Eu não estava com sono. Tinha tomado café no último posto e vinha pensando na vida, como a gente faz quando a estrada engole a gente. Eram 2h40 da manhã. Eu estava há mais de 1 hora sem ver um carro sequer, nem vindo nem passando. De repente, a uns 200 metros à frente, vi algo que me fez pisar no freio de forma lenta, mas firme. Não era um animal, nem um acidente comum. Era um obstáculo no meio da pista, como se tivessem despejado alguma coisa ali. Parei o caminhão e liguei o pisca-alerta. Peguei a minha lanterna mais potente e desci. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era o cheiro de carniça quente que a gente sente quando um bicho morre na pista. Era um cheiro metálico e úmido, misturado com o ranço doce de salmoura velha. Um cheiro que te entra na garganta e não sai. Com o feixe de luz, vi o que estava na pista. Não era um animal inteiro. Eram pedaços. Não eram pedaços de boi. Eram formas disformes de carne escura, envoltas em algo que parecia ser pano ou couro, muito molhado e pegajoso. Havia ossos pequenos e quebrados misturados ao asfalto. Era o que parecia ter sido a carga de algo que explodiu ou tombou. Meu estômago embrulhou, mas eu tinha que limpar o mínimo para passar. Enquanto eu iluminava, a neblina ficou mais densa, grudando na pele. Tive a impressão de ouvir um arrastar. Não vinha do mato, vinha do acostamento do meu lado, o oposto do lado que a carga macabra estava espalhada. Fiquei tenso, mas virei a lanterna, e foi aí que o coração me parou. No breu do acostamento, quase caindo na vala, havia um corpo. Não estava deitado, estava sentado. Estava de costas para mim, inclinado para a frente, como se estivesse tentando amarrar o cadarço ou pegar algo na terra. Gritei. Ei, o senhor está bem? Foi você que perdeu a carga. O corpo não se moveu. O silêncio dele era mais pesado que o ruído do meu motor. Andei 2 passos na direção dele. A luz da lanterna revelou mais detalhes. Ele usava roupas escuras e pesadas, parecia um uniforme, mas a cabeça dele estava inclinada em um ângulo impossível, quase de lado para o ombro. O pescoço parecia não ter vértebras. E nas costas, na base da nuca, onde o tecido do uniforme encontrava a pele, havia algo brilhando, como se a pele estivesse úmida ou coberta por uma gosma negra. De repente, ele começou a se desdobrar, não de forma natural, não como um homem se levanta. Ele começou a se esticar, a coluna fazendo um movimento que parecia de inseto, se alongando lentamente para a lateral, ganhando altura de forma desigual. Era antinatural. Era errado. O cheiro de salmoura e carne podre se intensificou como se estivesse saindo dele. Eu não esperei. Dei meia volta, tropeçando nos meus próprios pés, e corri para o meu 113. Abri a porta, pulei na boleia, liguei o motor e nem fechei a porta direito. Eu estava prestes a arrancar quando vi a minha visão periférica falhar. Algo estava no banco do passageiro. Não era a figura que estava se desdobrando no acostamento, era outro. Estava sentado, perfeitamente ereto, mas era gigantesco e preenchia todo o espaço. Era todo feito de sombra,
mas não era translúcido. Era sólido, denso e tinha uma textura áspera, como um saco de estopa úmida. O pior não era o formato, era a cabeça. Não tinha rosto, mas havia uma abertura disforme onde deveria estar a boca, e de lá vinha o hálito, o mesmo cheiro de carne, sal e podridão. Eu congelei. A criatura não se moveu, não emitiu som, ela apenas ergueu a mão. A mão era longa, escura e terminava em pontas curvadas. Ela não olhou para mim. Ela olhou para trás, para o painel de monitoramento da temperatura da câmara fria. Eu entendi. Aquela coisa queria o que eu levava. O pavor me deu uma força que eu não sabia que tinha. Ignorei a criatura do meu lado, engatei a marcha e pisei no acelerador com toda a força. O caminhão patinou na lama da pista, passou por cima daquela pilha de restos na estrada e disparou. Eu dirigi por quase 3 horas sem olhar para o lado. O meu corpo estava em modo automático. A criatura ficou lá. Eu sabia que ela estava lá. Eu conseguia sentir o frio que emanava dela, um frio diferente do ar-condicionado, um frio de matadouro. Só consegui olhar para o lado quando o sol começou a nascer, pintando o céu de Goiás de vermelho. A criatura tinha sumido, mas o banco do passageiro estava molhado. Não com água de chuva, mas com uma gosma escura, viscosa e fria. Tinha o mesmo cheiro nauseante que eu senti na estrada. Passei a manhã esfregando, jogando querosene e água sanitária, mas o odor impregnou o tecido. O macabro, no entanto, veio depois. Cheguei ao meu destino, descarreguei a carne. O lacre da câmara estava intacto. A carga estava perfeita. Mas quando o pessoal da logística me ajudou a abrir a porta traseira do baú, o metal da maçaneta estava coberto por uma fina camada de ferrugem negra e pegajosa, que não deveria estar ali. E até hoje, mesmo depois de trocar o estofamento da boleia, quando chove forte na madrugada, o cheiro de salmoura fria e carne velha volta no meu caminhão. Ele me lembra que eu fiz uma entrega para a qual não fui contratado, e que a estrada, às vezes, tem um apetite que não é saciado por asfalto.